partidos independentistas da Catalunha garantiram a maioria absoluta do Parlamento Regional nas eleições realizadas nessa última quinta-feira. Eles ficaram com 70%, ou melhor, 70 das cadeiras, das 135 cadeiras disponíveis. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor de História e Relações Internacionais, Silvio Romero. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Prazer. E você que tem dúvidas sobre o assunto, 99588-2374, 99588-2374. Pelo WhatsApp você pode mandar o seu comentário e a sua pergunta, a sua dúvida. Bom, professor, já discutimos esse tema em um momento Sim. bastante tenso dentro da Espanha. Inclusive, a gente vê cenas de violência nas ruas. Agora, uma manifestação democrática das urnas, a gente tem esse resultado. Vamos primeiro lembrar na história esse conflito, né? O senhor fez uma outra oportunidade, e eu sei que a história é extremamente extensa, foram muitos momentos nessa situação Catalunha e Espanha, mas dá para a gente resgatar essa disputa, ela vem séculos atrás? Sim, sem dúvida. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Seja bem-vindo, professor. Se a gente for assim remontar a história da Catalunha, a gente tem evidências assim desde o século II, né, da era cristã, né? Essa formação, né, de uma nacionalidade distinta, né? A partir da colonização romana da cidade de Tarragona, né, que hoje está ali dentro da Catalunha, né, a gente vai ter algumas alterações em termos linguísticos, que a partir do latim vai se formando uma fusão com as línguas das tribos bárbaras que ocupavam a região, então vai se criando essa individualidade, né? E nós vamos ver que a Catalunha ela também vai ter um papel importante na época das invasões árabes, quando o próprio Carlos Magno, né, estabelece ali a chamada Marca Hispânica, uma espécie de frente avançada de defesa contra as eventuais incursões árabes em direção ao hoje território francês. Uhum. Né? Mais adiante, a questão da Catalunha vai ser também uma moeda de troca entre Espanha e França, né? Tanto que nós vamos ter, no reinado do Luís XIV, né, a anexação definitiva por parte da França chamada Catalunha do Norte, que vai formar hoje o que é o Languedoc-Roussillon, na França, né? E aí, então, a chamada Catalunha do Sul, que hoje é esse território que a gente conhece, acaba ficando definitivamente, né, com a Espanha. Ainda assim, a Catalunha, ela conserva as características não de uma nação, efetivamente, mas de uma província autônoma, assim como o próprio País Basco. Sim. Né? E que teve muito mais assim, visibilidade ao longo da história, até pelos episódios de violência, né, associados ao nacionalismo basco, mas a Catalunha, da mesma maneira, tem o seu espírito nacional bastante consolidado. Né? E essa crise que está posta hoje, né, Bives, eu acho que é importante a gente assim, lembrar que ela, de fato, vai começar em 2006. Né? Que em 2006 o parlamento catalão vai encaminhar para o governo de Madrid, né, um projeto de ampliação da sua autonomia regional, né, sobretudo olhando para questões como a língua catalã, né, e a oficialidade dessa língua, né, sobretudo para as questões administrativas, né, mas talvez a questão fundamental aí seja a gestão dos recursos financeiros. Sim. Né? Que nós vamos ver que assim, esse acaba sendo o elemento fundamental que está posto, assim, pelo menos como um elemento de maior visibilidade nesse debate. Aí esse processo, né, esse pleito catalão, ele vai ser, por falta de acordo entre as partes, enviado à Suprema Corte Espanhola, que vai, em 2010, dar um parecer dizendo que o pleito catalão ele é infundado, ele não tem, né, assim, a sua fundamentação adequada, e que o fato da língua catalã ser uma particularidade daquela província não é um elemento suficiente para constituir uma autonomia nacional. Sim. Isso vai ferir profundamente o orgulho
dos catalães, né? E aí, no decorrer do processo político, nós vamos ter em 2015 as eleições, aonde esses partidos separatistas vão conquistar a maioria no parlamento. Sim. Né? O que me chama a atenção, professor, e o senhor pode me corrigir dentro da sua experiência, em outros conflitos que a gente tem e outras demandas por identidade e representação nacional, de que a gente tem essa relação, e não que ela não seja legítima, a disputa ou a demanda por ter a sua nacionalidade, a sua representatividade. O povo catalão tem esse direito. Sim. O que a gente sempre vê, até mesmo nos conflitos, já conversamos sobre isso, até mesmo no Oriente Médio, é que a questão étnica, religiosa, cultural, serve de toalha, cortina, algo que cobre uma disputa econômica, financeira, de interesses políticos e econômicos. Então a gente não pode deixar isso de lado dentro da disputa da Catalunha, para ficar bem claro isso. Existe uma demanda histórica e cultural, mas existe uma relação hoje com economia e poder. Sem dúvida. Se a gente vai olhar para a Europa, assim, né, na sua totalidade, a gente observa que existem vários movimentos, né, de nacionalismos que estão ali mais ou menos controlados, né? Tem a questão, né, da Escócia, tem a questão das Ilhas Faroe, tem a questão da Bélgica, né? E aí, falando da Catalunha, né, vamos pensar até no próprio precedente que a Catalunha estabelece, quando eles usam esse argumento linguístico, né, como elemento identitário de formação de uma nação, que aí tu também inclui nesse conjunto o Roussillon francês e as Ilhas Baleares. Né? Então, na verdade, tu mobiliza todos esses argumentos, né? Mas, na verdade, tu apela para a parte mais sensível da anatomia humana, né, que acaba sendo o bolso, né, E aí a gente vai ver alguns argumentos que eventualmente são usados aqui no Brasil também, né? Que quando tu tem assim uma região do país ou uma província, né, que é a grande fonte, né, geradora de tributos, né, e de receitas e tal, que ela começa a se sentir injustiçada porque ela diz que então carrega o resto do país nas costas e tal. Bom, e daqui a pouco tu precisa, então, rediscutir toda a própria lógica do Pacto Federativo. Sim. Que pressupõe um certo grau de solidariedade entre os entes dessa federação, tá? E uma divisão adequada dos recursos que são gerados e dos recursos que são redistribuídos. Bom, basta lembrar que a gente tem aqui no Sul o Movimento Sul é Meu País. Né? Sem dúvida. Estampado. A gente já teve até mesmo uma entrevista com um representante desse movimento aqui no programa. Agora vamos tentar entender essa configuração política na Catalunha, né? A gente está falando no Brasil, vamos pegar esse gancho, professor. A gente está muito acostumado em direita e esquerda. Um pensa de um jeito, o outro pensa o oposto. Isso funciona da mesma forma na Catalunha? Como é que a gente pode ver a formação desse parlamento? Na verdade, nós poderíamos pensar que hoje a questão que polariza a sociedade catalã, né, e interessante, a exemplo do que acontece aqui no Brasil também, Bives, lá eles fizeram um levantamento dizendo o seguinte, olha, desde que começou a se discutir o separatismo, tá, 40% das pessoas já romperam relações com conhecidos ou parentes, né, e 12% das pessoas já abandonaram alguma rede social que faziam uso, né. E por isso eles lançaram lá um aplicativo que se chama Parlem, ou Hablemos, né? Onde tu define o teu perfil e esse aplicativo te põe em contato com pessoas de pensamento oposto ao teu, para estabelecer um diálogo. Partindo de uma assertiva interessante, que é o seguinte, existe razão no outro. Sim. Né? Que é um estímulo muito forte ao diálogo. Né? Bom, mas então... Os partidos hoje lá na Catalunha, basicamente a gente tem os três maiores partidos independentistas, né? O Juntos pela Catalunha, que é o partido do Puigdemont, né? Está exilado. Que está exilado na Bélgica, né? O Candidatura Única Partidária, que foi o quarto partido mais votado, mas também se insere entre os
os separatistas, né? E a esquerda republicana da Catalunha, do Oriol Junqueira, né? Que, na verdade, e aí é interessante observar, né, Bives, que entre o Puigdemont e o Junqueira já há uma disputa pela liderança do movimento, né? E aí, então, se diz o seguinte, olha, a essa altura do campeonato, o Junqueira ele tem um pouco mais de prestígio porque ele ficou na Catalunha e foi preso, está preso, né? E o Puigdemont fugiu para a Bélgica. Então, ele continua nesse papel assim, de líder do governo no exílio, né? Mas tem um problema muito sério, né? Que segundo o governo de Madrid, né, do Mariano Rajoy, se ele voltar para a Catalunha, ele vai ser preso também. Né? Sim. E aí a gente tem uma situação interessante. Além desses 3 partidos, o 4º partido, que é o Ciudadanos, né, que conquistou 40 cadeiras, né, mas não consegue sozinho formar, né, um gabinete, né, e um 5º partido, que seria o Podemos, né, que é um partido que se coloca contra esses movimentos de austeridade, né, de orientação liberal, tá? Ele se declara, esquerda, um partido ele se declara não separatista, sim, mas diz que não vai formar com os Ciudadanos, sim, não conversa. Então, inviabiliza uma possibilidade de se formar um gabinete, né? Mas no processo político catalão, então a gente tem essa situação que é o seguinte, eles podem tomar posse como representantes eleitos, né, por procuração, mesmo estando presos. sim. Né? E há um precedente na história da Catalunha que um deputado preso, ele foi ao parlamento, né, sob escolta policial, fez o seu discurso, se apresentou como candidato a ser o presidente da casa e voltou para o xadrez. Né? Mas o problema é o seguinte, é que tu não tem como delegar o voto. Então, sim, na medida em que esses políticos, eles efetivamente permaneçam presos, né, eles não têm como cumprir os seus respectivos mandatos. Né? E aí me parece que é uma estratégia meio assim, a ferro e fogo do governo de Madrid, né, que pode resultar, né, numa nova eleição, se no prazo de 60 dias eles não conseguirem compor um gabinete, né, mas ao mesmo tempo pode aumentar ainda mais o ânimo dos separatistas. E daqui a pouco levar... Pode aumentar a intervenção do governo espanhol? Não, da região, dentro da sua autonomia? Na verdade, a aplicação que está posta aí do artigo 155 da Constituição Espanhola, né, é essa que dá os poderes para declarar a secessão ilegítima, inconstitucional, né, e prender os ditos rebeldes, né, e também, como última medida, né, convocar novas eleições. Bom, a Daiane Rodrigues, você pode participar, 99588-2374, mandou uma pergunta interessantíssima. Daiane, o seguinte, a Daiane, como algumas pessoas, até mesmo imagino, sonham em conhecer Barcelona. Barcelona é uma cidade, um ponto turístico no mundo inteiro, um dos maiores. Como é que fica a situação dos imigrantes, gente que vive lá? Tenho amigos que moram na Espanha, especialmente em Barcelona, atrai muitos brasileiros, região litorânea e tudo mais. E como fica a entrada de imigrantes, o turismo, né, se de fato houver essa separação? Hipoteticamente pensando, mesmo que seja difícil, a gente teria... Como é que se formaria um novo Estado? Dá para a gente imaginar em quanto tempo esse Estado estaria acessível a outras pessoas do mundo ou ele ficaria fechado até essa organização se compor? É um caso... A gente nunca pensa numa possibilidade dessa, um novo Estado surgindo hoje. E talvez, né, Bives, nem os próprios políticos, né, que estão levando esse movimento adiante tenham feito todas as contas, né? Isso pode até chegar num ponto meio parecido com o Brexit, né? Quer dizer, quando tu põe na ponta do lápis lá o que custa esse negócio, tu começa a achar que tu não fez um bom negócio, né? Tu acha que tem muita emoção, professor? Eu acho, na verdade, assim, a gente lendo algumas notícias e tal,
alguns desses políticos são taxados de políticos populistas ao estilo bananeiro. Entendi. E aí eu não vou associar aí nenhuma conotação geográfica para não ofender ninguém. Né? Claro. Mas, assim, o debate, ele na Espanha, naturalmente, ele é muito emocional também, né? Mas nessa questão dos imigrantes que a Daiane colocou, por exemplo, a Inés Arrimadas, que é a líder do Partido Cidadanos, ela diz, né? Eu não vou permitir que peçam passaporte para os meus pais quando eles vierem me visitar, né? Então, tem esse apelo e, claro, é como tu diz, a organização de um novo Estado, ela é demorada, ela é complexa e, principalmente, ela é cara. Sim. Só para lembrar, o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, e aí de se botar na conta, botar no lápis ali, e a gente vê que, então, é uma questão, às vezes, tratada, como o professor estava lembrando, daquela questão de se criar um inimigo, às vezes. O inimigo hoje é a Espanha. Hoje o inimigo do catalão é a Espanha. Se criar o outro, a figura do outro, para se ter essa vontade de se separar, de se afastar. Professor, eu sei que é muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer, mas dá para a gente projetar, de fato, o que pode acontecer com essa situação? Hoje o parlamento sendo, na sua maioria, com a ideia, tendo a ideia de uma Catalunha independente. Aí existem várias apostas, né, Bives? A minha impressão pessoal desde o início, né, é que a Catalunha, de fato, ela tá querendo estabelecer um ponto de barganha, né, um ponto mais vantajoso para barganhar algumas questões orçamentárias, sobretudo, né? Hoje, eles têm uma capacidade de gestão financeira, né, onde eles administram impostos sobre jogos, sobre o turismo, sobre o transporte, sobre herança, né, mas a tributação pesada, que é imposto de renda, pessoa física e jurídica, e o IVA, né, imposto de consumo, né, é de gestão federal. Né? Então, eventualmente, né, que se faça um ajuste nessas contas, que se dê uma espécie de compensação pelos 10 bilhões que os catalães acham que pagam além da conta, né, no Pacto Federativo Espanhol, né, pode ser uma solução para esse processo. Né? Outros mais jocosos dizem que se a Catalunha puder botar o Barcelona como seleção mundial para disputar a Copa do Mundo e outros torneios, eles já vão ficar satisfeitos também. Né? Mas, de fato, eu acho que nesse xadrez que eles estão jogando, né, vai depender muito da posição do governo de Madrid em relação ao cumprimento da lei. Ou seja, se esses deputados eleitos realmente permanecerem presos, tá, se inviabiliza praticamente essa eleição, né? Até porque vai haver ali um vácuo de lideranças, né? E se tenta, então, né, uma nova legislatura para ver se os ânimos, de alguma maneira, convergem, né, para um diálogo mais produtivo. Né? Bom, vamos aguardar, né? Agora, se essa opção aí de transformar o Barcelona em uma seleção for viável, muitos colorados vão ficar felizes porque não vão ter ganhado só o Mundial, né, interclubes da FIFA, mas vão ter praticamente campeões do mundo. O Barcelona, de fato, é uma seleção. Agora, que a situação é complexa e que a gente ainda pode... Quando pisar em Barcelona, vai pisar na Espanha ainda, né? Pelo que consta é isso. Você ainda está visitando a Espanha, tá? Ainda. Professor, sempre um prazer recebê-lo. Da mesma forma. E até a próxima oportunidade, já desejando um feliz 2018. Igualmente. Muito obrigado para ti e para toda a equipe.